Olá pessoal, Gilson Ferreira aqui, mais um 3F Cash, gravado aqui nas instalações da 3F Administradora de Condomínios. Hoje mais um capítulo muito importante para muitas pessoas. Estou aqui com o Dr. Francisco Caputo, ou será o Kiko, e vamos falar de muitos assuntos interessantes para condomínios. E eu quero agradecer inicialmente o Dr. Caputo por ter atendido o nosso pedido, o nosso convite, de estar aqui compartilhando seu conhecimento. Quem sabe futuro governador do Distrito Federal. E se for, espero que olhe para essa população de condomínios, que são micro-sociedades que nós temos aqui no DF. Muito obrigado, Gilson. Do mesmo jeito que eu aceitei o convite, eu vou te fazer um pedido também para você me chamar de Kiko. Opa! Porque quando fala Francisco, às vezes eu nem olho, porque todo mundo me conhece como Kiko mesmo. Mas é uma alegria estar aqui contigo. Já relatei isso para você desde a hora que eu cheguei aqui na sede da 3F, administradora de condomínio. Eu fiquei encantado não só com a estrutura, mas principalmente com a simpatia, a receptividade da tua equipe. Você está de parabéns, você realmente escolheu uma turma espetacular. A gente se sente acolhido, eu estou aqui me sentindo como se eu estivesse em casa. Opa, muito E acho que a obrigado. gente vai ter uma conversa muito boa aqui no 3F Cast. Com certeza. E ninguém cresce sozinho, né? Dizem que para você se tornar gigante tem que ter uma equipe igualmente grande do seu lado, Ah, sem dúvida. Tem que ter né? um exército. Tem que ter um exército. Mas, doutor, presidente da OAB, conselheiro, como é que foi essa ideia de falar, opa, peraí, eu quero ser governador? Ô Gilson, eu vou te contar uma história. Quando eu recebi a minha inscrição na OAB, foi muito interessante. Foi lá nos idos de 1994. Quando, quando o presidente da ordem chamou meu nome para eu ir à frente do auditório para receber a minha carteira, meu pai estava lá para me entregar, inclusive, meu pai foi vice-presidente da OAB, o auditório fez um alvoroço tão grande que o presidente à época, o doutor Esdras Dantas, ele virou para mim e falou assim: Nossa, Kiko, eu não sabia que você era tão querido assim, não. Desse jeito você ainda vai ser presidente da ordem. Isso em 1994. E essas palavras, você sabe que a gente guarda no coração. Quando foi em 2009, eu estava muito insatisfeito com o papel da OAB, né? O papel que a OAB desempenhava aqui em Brasília, né? Eu achava que a OAB podia fazer muito mais para a advocacia e a OAB podia fazer muito mais para a sociedade de Brasília, né? A gente vinha de um período horroroso, que era aquele escândalo do exame de ordem, da fraude no exame de ordem, enfim. E ali eu tive uma vontade no meu coração de me doar um pouquinho mais. Eu já tinha na época 15 anos de exercício profissional, sempre fui advogado, nunca me afastei da advocacia. Aliás, eu devo tudo que eu tenho à advocacia. E esse sentimento de querer servir a minha classe, a minha entidade, foi o que me moveu para montar um grupo espetacular de pessoas também que nunca tinham participado da ordem, mas que também nutriam esse desejo de servir a nossa classe e a nossa cidade. E foi por isso que eu me apresentei como candidato naquela época. Já se vão aí 16 anos, né? Tivemos a sorte de ser eleitos, exercemos nosso mandato, nos dedicamos muito e, sem falsa modéstia, transformamos a ordem e prestamos um excelente, diria até extraordinário serviço para a nossa cidade. Porque logo no início da nossa gestão, Brasília passava, não sei se você lembra, sobre aquele episódio da Caixa de Pandora. Me A lembro bem. cidade estava, assim, arrasada, não é? Porque foi um escândalo que envolveu todos os poderes aqui do Distrito Federal. Não é? Poder Executivo, Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, envolveu tudo, o empresariado local. E o Procurador-Geral da República pretendeu, naquela época, uma intervenção federal em Brasília. E nós, da Ordem, lutamos muito, mobilizamos a sociedade civil organizada e lutamos para que o Supremo rechaçasse esse pedido de intervenção federal. E nós conquistamos isso numa sessão histórica. Ali no final do mês de junho, foi a última sessão de junho do Supremo, logo em seguida ele entrou de recesso, e numa votação histórica, na época de 8-1, o Supremo indeferiu o pedido do Procurador-Geral e garantiu
que o Distrito Federal tivesse autonomia política e administrativa, né? Na época, inclusive, o procurador-geral era uma pessoa muito próxima, um homem espetacular, um grande brasileiro, um cearense, né, de origem espetacular. E ele dizia para mim o seguinte, ele falava, Kiko, você vai ser a pessoa mais importante do Distrito Federal, porque você vai ser o elo do interventor com a sociedade. E eu falava para ele com o maior carinho, eu falei, olha, eu não fui eleito para isso, eu não quero isso para mim, e intervenção a gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina. E a ordem lutou muito para que Brasília e o Distrito Federal tivessem o direito de eleger os seus representantes e se auto-administrar. A gente não podia deixar perder isso de uma forma tão simplória. Então lutamos muito e conseguimos deixar intacta a nossa autonomia político-administrativa. E aí, Gilson, o tempo foi passando, nesse meio tempo, como eu te falei, eu exerci a presidência, fui nomeado pelo presidente Temer conselheiro da República, participei, porque a Constituição determina que o Conselho da República seja ouvido quando há um pedido de intervenção federal. Participei da decisão de 2 intervenções federais que foram feitas, uma na segurança do Rio de Janeiro e outra na segurança de Roraima, quando os venezuelanos estavam vindo em grande número para aquela unidade da federação. Depois fui eleito durante 3 vezes, 3 mandatos consecutivos, conselheiro federal, representando aqui a OAB do Distrito Federal. E aquele mesmo sentimento de 16 anos atrás, 17 anos atrás, aquele sentimento, aquela vontade no coração de servir a nossa cidade, servir o Distrito Federal, é que me moveu de novo, incentivado por grandes amigos da advocacia e da sociedade, a apresentar meu nome como pré-candidato ao governo do Distrito Federal. E aí estou eu aí nessa caminhada tentando trazer para a sociedade uma opção, né? Vou apresentar mais na frente, quando a lei permitir, as minhas propostas, os meus propósitos para essa jornada e ver se eu convenço a população de Brasília a me dar essa oportunidade de mostrar que a gente pode fazer mais e melhor do que o que está sendo feito. Doutor, o senhor falou aí que o senhor seria o elo e, infelizmente, eu tenho alguma convivência com a parte política do Distrito Federal e a gente percebe muito uma questão de vaidade depois que é eleito. O senhor falou, eu poderia ser o elo nessa intervenção, seria uma pessoa muito importante, sem dúvida nenhuma naquele momento, uma pessoa que poderia se projetar muito politicamente, se elegendo governador. E eu digo porque eu já vi casos na prática, que a pessoa antes de eleger o senhor até numa conversa prévia, ele falou assim, eu quero fazer campanha o meu mandato inteiro, que é uma coisa bacana, mas que infelizmente, eu não sei por que razão, a maioria não cumpre, né? Assim, eu sou acessível hoje, amanhã eu assumi o poder, eu já sou um deus, eu sou inacessível. Como é que o senhor imagina que o senhor vai combater isso? Porque tem também aquelas pessoas que te cercam, às vezes eu nem sei se é responsabilidade da autoridade, às vezes tem pessoas que cercam ele e faz uma blindagem nele que evita que outras pessoas tenham acesso. Como é que o senhor imagina, estando governador, que o senhor vai ser essa pessoa de livre acesso? Ô Gilson, você tem absoluta razão. Às vezes a autoridade ela é cercada e, entre aspas, protegida de uma forma tão grande que ela se torna inacessível para a população. Mas o governador do estado, ele é o maior servidor daquele estado. Ele não está ali para ser servido, ele está ali para servir. E ele tem que estar próximo da população, porque quando ele se encastela no palácio e fica cercado por assessores que só falam o que ele quer ouvir, o resultado é isso que a gente está vivendo aqui no DF. Uma absoluta desconexão entre as autoridades e a realidade da população. É incrível, eu ando por esse Distrito Federal inteiro e eu fico impressionado, porque parece que eles vivem em outro mundo, que não no Distrito Federal. Ontem à noite eu comentava com a minha esposa, vendo a propaganda oficial do GDF. Quem chega de Marte e vê aquela propaganda na televisão, acha que o Distrito Federal é uma Dubai, é uma ilha da fantasia.
porque eles vendem um Distrito Federal maravilhoso, com a saúde funcionando, com a mobilidade urbana fluindo, sabe? As pessoas felizes, mas eles não estão vendo a realidade do povo. O povo não tem saúde, o povo fica horas nos ônibus sem ar-condicionado. Quando pega o seu carro, a rua está esburacada, quando tem rua, sabe? A segurança pública, uma sensação horrível de insegurança. Então, essa desconexão se deve exatamente a essa blindagem que os assessores e os amigos dão e, óbvio, a opção da autoridade de ficar encastelada também, de ficar guardada lá no seu gabinete, tomando uma aguinha gelada, um cafezinho quente e um arzinho condicionado. O administrador, ele tem que estar na rua, ele tem que estar vivendo as agruras do povo, porque só assim ele vai tomar as melhores decisões. Quando eu falei aquilo para você, é a mais pura verdade. O administrador que se desconecta da população, ele perde o real interesse da população. Ele não sabe o que a população está ansiando. Às vezes tem ideias mirabolantes dentro do gabinete, mas são ideias que estão desconectadas com o que a sociedade precisa. É verdade. Né? Então, é muito ruim a gente se autoelogiar. Mas eu posso externar para você e para os nossos ouvintes um elogio que eu recebi quando eu exerci a presidência da OAB. E foi feito por um grande amigo meu, e o elogio é tão simples quanto esse. O Kiko foi o mesmo presidente da OAB do que era o Kiko antes de ser presidente da OAB. Eu não mudei, porque aí também, ô Gilson, eu acho que vem um pouco de educação, sabe? Vem um pouco de caráter. E eu rezo muito, eu oro muito para Deus, para Ele manter o meu coração intacto e liberto. Porque quem se acha detentor de um cargo ou de alguma posição superior ao próximo, esse é o primeiro passo para cair. Doutor, eu vou fazer uma pergunta agora colocando um pouquinho de pimenta aí para a gente... Ótimo. Se não me falha a lembrança, até porque eu participei da sua candidatura, e se não me salvo engano, o senhor concorreu exatamente com o atual governador. É verdade. E a pergunta é, por que o senhor não veio candidato há 4 anos atrás? Porque Deus não quis. Eu acho que o tempo de disputar é agora. Eu realmente, em 2009, eu fui candidato contra ele. Ele era vice-presidente da Ordem, tinha todo o poder político da Ordem, era apoiado pela presidente, já era um homem rico naquela época, também não economizou em gastar dinheiro na eleição, mas eu mostrei que o dinheiro não é tudo para convencer o eleitor. O eleitor, ele não é bobo, ele sabe olhar no olho e identificar o propósito de quem está se apresentando. É claro que a gente sabe que tem aqueles líderes comunitários, aqueles líderes de classe que aceitam uma ajudinha para convencer os seus vizinhos, os seus colegas de profissão a votar nesse ou naquela pessoa. Mas quando a população começa a ver que aquele discurso não corresponde à verdade, ela sabe identificar quem tem propósito, quem está com vontade de realizar, quem quer efetivamente se doar por uma causa, daquele que está só buscando uma posição social. Eu estou chamando de doutor, mas eu vou mudar para Kiko. Não, é Kiko mesmo. Acho que Kiko é mais... Mas, Kiko, tem uma outra situação. Ainda falando de política e dentro do nicho, que é o nicho que a gente cuida aqui, que é condomínios, né? Uhum. Existe uma população enorme de pessoas que moram em condomínio em situação de irregularidade. Não vou nem chamar de irregular, vou chamar de situação de irregularidade. Uhum. O atual governo, eu me lembro, porque também eu participei muito dessas... Eu atuava muito em bastidores à época. O atual governo, não me lembro quando ele foi uma vez na 26, eu não estava presente, eu até tive um podcast recente com uma pessoa lá da 26, fez a pergunta para ele sobre como é que seria a atuação dele nessa questão de condomínios, né, de construções, de invasões, enfim, que felizmente ou infelizmente, não sei, é uma questão cultural do DF. O DF nasceu a partir de uma invasão. E eu me lembro, até estava vendo um vídeo recente dele, ele dizendo assim, ó, se derrubar qualquer casa aqui, ou as casas que derrubaram, eu construo e eu vou acabar com a GFIS. De fato, ele acabou com a GFIS, transformou em DF legal.
né? Não é mais GFIS, é DF Legal. Mas qual é a sua projeção para isso? O senhor vai construir casas que forem derrubadas? O senhor vai dar uma atenção? A gente sabe que essa questão de invasão de terra no Distrito Federal gera milhões, né? É uma cifra bem considerável. Será se tem como cessar isso? Porque quando se fala em dinheiro, a gente vê milícias, a gente vê pessoas se corrompendo. Então, assim, eu não sei, realmente não sei, se o governador, por si só, se a canetada dele, dentro de um universo que a gente vive das pessoas fazem muita coisa por dinheiro, seria suficiente para acabar com invasões, com a criminalidade, né, que é muito extensa no Distrito Federal, e também que olhar que se dá para essas pessoas que não têm moradia, que muitas vezes tem alguém que vai lá e invade, não é a pessoa que invade, o que ele quer lá é um sonho de moradia, então ele acaba pagando por aquilo e depois sofre derrubadas. Eu presenciei diversas vezes pessoas, o último suor dele investido numa casa, e chega o DF Legal e derrubava tudo, né? O DF Legal, na ideia dele, fazendo o papel de proteger terra pública, aquele ali com o sonho de ter uma moradia. Então acho que é um conflito social e de norma muito grande. Como é que o doutor, como é que o Kiko, governador, pretende tratar essa situação que é tão abrangente dentro do Distrito Federal? Ô Gilson, eu acho que tirando o problema da saúde pública, porque saúde ela é emergencial, a gente precisa da saúde agora, de um pronto atendimento para a saúde agora. A questão de moradia é o problema mais grave que a gente tem aqui no Distrito Federal. A primeira coisa que eu acho que um governador deveria fazer é conversar com as pessoas que conhecem profundamente o assunto e o problema. Então, ô Gilson, você, sem querer fazer propaganda aqui da 3F, administradora de condomínios, você é uma autoridade no assunto. Você é um advogado, você é presidente da comissão aqui da subseção de Taguatinga. Você tem, além da advocacia, essa atividade profissional. Você conhece profundamente o Distrito Federal e os problemas que são gerados com essa ocupação irregular do solo. Isso é um problema que exige, acima de tudo, coragem. O governador, ele tem que ter coragem de enfrentar o assunto e tem que ter competência para resolvê-lo. A gente falava há pouco e lembrava muito do governador Joaquim Roriz. Esse talvez tenha sido o governador que tem enfrentado com mais coragem esse assunto. E ele resolveu, naquela época, um grave problema que a gente tinha aqui no Distrito Federal. Resolveu ele todo? Não. Até porque os anos que ele passou no governo não foram suficientes para ele resolver todos os problemas, porque eles vão se renovando dia a dia. Então, o que eu digo é o seguinte: o maior culpado desse gravíssimo problema que a gente vive é o governo local. O governo local, ele é responsável porque ele não impede essas milícias de invadirem terras públicas e privadas e ludibriar o povo e vender terrenos que não são regularizados. O povo é a maior vítima, ele não é o culpado. O povo é a vítima do descaso do poder público, porque primeiro não combate essas milícias que invadem terras públicas e as vendem como se fosse terra regularizada, né? E segundo, ele também é culpado porque ele cria uma burocracia tão grande para regularização dos condomínios que ele acaba incentivando as milícias a continuarem fazendo o mal feito, né? Quantas vezes a gente vê empresários sérios com parcelas relevantes de terra querendo fazer um parcelamento regular e a burocracia o impede. Ao passo que a milícia, o grileiro, faz isso na calada da noite e nas barbas do governo local e da polícia e ninguém faz nada. Então, são duas coisas. Primeiro, isso é caso de polícia. A polícia tem que agir e agir com rigor para impedir que a população seja enganada, porque a população precisa morar. A população tem que ter opção de moradia. Então, ela precisa ter
um governo atento para impedir esses parcelamentos irregulares e um governo também competente para permitir os parcelamentos regulares. Porque tem muito empresário aqui no Distrito Federal que quer trabalhar, quer investir aqui, quer proporcionar opção de compra para a população, mas não consegue por conta das exigências intermináveis do governo local. Então precisa ter coragem para enfrentar esse problema, que não é um problema simples, mas que é solucionável. Agora, Kiko, eu acho que eu vou estar te apertando, mas a história nos mostra que não é uma tarefa fácil. Eu vou citar, por exemplo, o Sol Nascente. Quando o Sol Nascente começou a nascer, quando o pessoal começou a povoar aquilo ali, tem-se relatos, teve esse processo, inclusive, eu não vou falar nomes, mas tem-se relatos que a polícia estava muito envolvida, inclusive a polícia militar, a polícia civil, inclusive um famoso delegado à época, envolvido em retirar pessoas, em fracionar terras, em troca de terras, inclusive. Né? Inclusive tem um caso do delegado que ele tinha um patrimônio X, ele foi candidato algumas vezes a distrital, não foi eleito, mas o patrimônio dele, do primeiro para o último, é um crescimento que só a polícia não proporcionaria aquilo. Eu estou contando isso porque hoje, por exemplo, eu vivo muito uma realidade aqui na 26. A 26 é literalmente uma cidade. Estima-se que tem lá aproximadamente 40 mil pessoas, né? Uma perspectiva de chegar a 60, 70 mil pessoas dentro da 26. Então é literalmente uma cidade. A 26 não tem infraestrutura nenhuma. Se você vai lá agora em época de chuva, por exemplo, você vai cair em valas. Tem mais de uma imagem de carros caindo em balas. Né? Eu frequento muito a 26, então eu conheço o local. Energia, recentemente o pessoal fechou a estrutural, reivindicando energia, porque às 19 horas eles cortavam a energia lá e só religavam no dia seguinte. Aí disseram que tinha um problema interessante, que logo depois que fecharam a estrutural, o problema foi resolvido. O problema foi resolvido. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque os órgãos que deveriam combater, ou alguns deles, óbvio que não são todos, mas o que a gente vê normalmente, quem está lá em contato com as pessoas, eles querem muito vantagem. Eles querem vantagem para si. Você manda você chama a polícia para ir lá para uma coisa, chega lá a polícia e fala, mas peraí, eu vou ganhar o quê para fazer isso? A gente teve, por exemplo, uma invasão recente na 26 de setembro, o Dr. Bruno, inclusive, estava lá presente nessa invasão, de um cliente nosso, da unidade de um condomínio que é cliente da gente, e chamou-se a polícia falou, cara, o pessoal está invadindo, está aqui, a gente tem a posse, o negócio. Desculpa, é mais ou menos assim, o que eu vou ganhar para fazer isso? Não falaram isso, né? Não disseram, não explicitaram mas isso. Deram a entender, né? Mas passa essa mensagem para a gente falando assim, vem cá, se eu te der uma vantagem, você faz aquela remoção. Ou então, aí como é que a gente fica vulnerável a essas autoridades e você, enquanto governador, como é que você pensa em lidar com isso? Porque é uma realidade. A gente pode até maquiar, imaginar que ela não existe, mas na prática isso é uma realidade. E como você disse que quer ser um governador que vai para as ruas, felizmente ou infelizmente, não sei, a realidade das ruas é essa. Como é que você pretende lidar com isso? Eu acho que o exemplo vem de cima, sabe, Gilson? Quando os agentes públicos começam a ver que desde lá do alto, lá do Buriti, há uma certa tolerância com esse tipo de coisa, eles também se sentem à vontade para ser tolerantes também. E pior, às vezes se sentem à vontade até para tirar proveito disso, de uma situação irregular. Então, assim, a gente tem que combater esse tipo de coisa com uma polícia séria, e aí eu vou te dizer, tem gente ruim na polícia? Claro que tem. Tem na igreja, tem na polícia, Qualquer tem lugar, né? no judiciário, tem na política, tem em todo lugar. Não é privilégio de ninguém. Mas a gente tem que extirpar esses agentes públicos que não cuidam do público, só cuidam de si próprio, né? E começar a combater isso com pessoas sérias, com políticos sérios, com polícia séria, com políticas públicas sérias, né? Então, é aquilo que eu te falei, é um problema grave, existe solução, tem que ter coragem para implementá-las. Agora, obviamente, você tem que ter uma equipe que esteja com o mesmo espírito que o seu, que é um espírito de fazer o certo, na hora certa, para as pessoas certas. É um desafio que o senhor vai ter, doutor. A gente estava conversando previamente também sobre essa questão de infraestrutura, até antes da gente entrar. E vou dar de novo a 26, porque está aqui pertinho, e isso é Sim. O DF inteiro, né?
Talvez aqui o Gama, Ponte Alta não esteja mais nessa situação, melhorou muito, mas é uma realidade de muitos assentamentos que iniciam. Né? Iniciam, normalmente cheio de político lá prometendo coisas, mas na prática não fazem. E quando vão fazer, superfaturam obras, enfim, coloca uma série de dificuldades. E como o nicho é condomínio, e condomínio hoje, por divulgações que a gente vê na mídia, representa aí 1/3 da população, mais de 1/3 da população está nessa situação de condomínios irregulares, tem alguma dependência. Então, ao meu ver, é um eleitorado bem razoável. Né? Eu até citei o caso do atual governador, que foi eleito de uma frase, e essa frase expandiu, ele saiu de 2% para 34%, 24% no primeiro momento, depois 40%, segundo turno 70% na primeira eleição dele. Então ele começou com a frase dizendo que ia proteger esse pessoal. Se derrubar, eu construo, vou acabar com o DF legal, e isso deu uma expansão para ele. O senhor, óbvio que está começando, eu lhe acompanho muito aí nos canais, nas redes sociais, principalmente Instagram. Obrigado. Que foi o que me fez, inclusive, fazer o convite. Né? Me pareceu muito sério a sua fala. É o primeiro político que eu trago aqui, inclusive. Na realidade, eu trouxe uma liderança, mas era um caso mais olha específico. Que eu não sou político, hein? Ainda. Então, eu quero, assim, dentro desse universo que o senhor está conhecendo aí do Distrito Federal, que eu imagino que o senhor já conhece muito, né? Sim. Apesar de ser mineiro, é cria do DF. 53 anos aqui. É cria do DF. Veio para cá com 3 anos. 3 anos. É cria do DF, né? Então, assim, o senhor já pensou nessa realidade do DF? Como é que eu vou tratar esse eleitorado? Como é que eu vou, apesar de que a gente já falou de combater grilagem, mas como é que eu vou tratar esse pessoal? Vou levar infraestrutura para eles? Vou levar o mínimo para que eles tenham bem-estar? Porque eles têm uma série de dificuldades. Ô Gilson, a gente tem uma série de políticas públicas que a gente pode implantar para resolver esse problema de moradia e de regularização fundiária aqui no Distrito Federal. A primeira coisa é acabar com a corrupção. Você sabia que o dinheiro que foi desviado do BRB daria para construir 110 mil moradias populares? 110 mil moradias populares. A gente, só com esse dinheiro que foi desviado lá para aquele banqueiro falido, por uma incompetência do governador e da sua vice-governadora, a gente já conseguiria resolver boa parte do problema. Seriam 110 mil novas moradias para atender a população mais necessitada aqui do Distrito Federal. Mas a gente poderia fazer muito mais. Houve um desmonte da CODAB. A CODAB teria um instrumento, que é a assistência técnica, que ela poderia, se tivesse, como já teve no passado, um corpo de arquitetos e um corpo de assistentes sociais, condição de prover moradias melhores para a população de baixa renda. Né? A gente tem condições de fornecer estrutura para essas pessoas terem uma casa com melhor qualidade, desenvolvendo as pequenas empresas daqui do Distrito Federal, desenvolvendo o comércio local, principalmente as redes de material de construção. Então a gente poderia criar um ciclo virtuoso aqui no Distrito Federal se a gente tivesse as políticas públicas corretas. Infelizmente, a gente só vê o interesse de alguns poucos construtores que são amigos do poder. E aí a gente fala de uma questão que você tratou aqui, de obra pública, você fala das valas lá da 26 de setembro, nesse período de chuvas, mas a gente não precisa nem chegar lá na 26 de setembro, não. Eu não sei se você viu, ontem um carro caiu numa vala, caiu o carro inteiro numa vala ali em Ceilândia. E assim são todos os dias. Você vai em Vicente Pires, que eles dizem que resolveram o problema lá de escoamento de água, resolveram nada. As obras são precárias, materiais precários. Não é? As obras, quando acabam com uma qualidade baixíssima. Então a gente precisa enfrentar também essa máfia de construtoras que recebem muito e em dia do poder público, mas entregam uma obra de péssima qualidade para a população, uma calçada que não resiste um ano, um asfalto que não resiste a primeira temporada de chuva,
sabe? Equipamentos públicos que você vê que nitidamente a obra foi mal feita, com desleixo, com material de péssima qualidade, mas na hora de cobrar, sabem cobrar direitinho. E na hora de receber, recebem também religiosamente em dia. Às vezes falta dinheiro para o hospital da criança, falta dinheiro para comprar fralda geriátrica, mas nunca falta dinheiro para os donos de construtora, amigos do poder. Então, tudo isso a gente precisa enfrentar. Para a questão da infraestrutura, a solução não é mirabolante não, Gilson. O querido ouvinte pode achar que o Kiko está maluco, mas a gente tem uma ferramenta que já é existente, todos nós conhecemos, mas que não se usa pela conveniência dos prestadores de serviço, que é o seguro de obra pública. O dia que o Distrito Federal começar a exigir seguro para toda empresa que for contratada para fazer obra pública aqui, a qualidade vai aumentar e as obras vão ser entregues. Tem alguém fiscalizando, né? Exatamente por isso, Gilson. Quando a seguradora ela dá a apólice garantindo que aquela empresa vai cumprir aquilo que ela foi contratada, ela própria vai ter a preocupação de ver se aquele projeto é exequível, se o preço que aquela empresa está propondo é condizente com a importância da obra e mais, vai fiscalizar a execução da obra para ver se a obra vai ser entregue no tempo e com a qualidade com que ela foi contratada. Mas por que ninguém nunca... Isso é mirabolante? Por que ninguém fez isso? Por uma razão muito simples. Não interessa para os donos de construtora e muito menos para as autoridades públicas que haja esse efetivo controle. Aliás, cá para nós, se a gente tivesse um Ministério Público também atuante, que também não tivesse encastelado lá naquele prédio deles lá, do lado do Tribunal de Justiça, a gente poderia ter uma fiscalização mais efetiva das obras. Mas infelizmente não tem. Eles só atuam depois que o caldo já entornou. Então a gente precisa, com soluções simples, resolver os problemas da população. Mas sabe o que acontece, Gilson? Está todo mundo discutindo política como se fosse um fla-flu, mas ninguém está discutindo as soluções para o povo. O povo está cansado dessa briga ideológica. Ninguém quer saber mais do presidente A, se foi melhor que o presidente B, se o presidente B é ladrão, se o presidente A roubou também. Está todo mundo esgotado dessa briga ideológica. A população está querendo solução para os seus problemas. E é isso que a gente está propondo. A gente está saindo dessa armadilha, dessa briga ideológica que separou famílias, separou amigos, separou sócios, briga nas empresas, em todos os lugares. A gente está saindo dessa armadilha para se apresentar como quem quer resolver os reais problemas da sociedade. Briga ideológica não fecha buraco, briga ideológica não constrói escola, briga ideológica não melhora a saúde pública, briga ideológica não gera emprego. Briga ideológica só gera confusão e separação. E a gente não está aqui para isso. A gente quer fazer o bem, fazer com competência, fazer melhor do que o que está sendo feito e quer mostrar que a população e o DF merecem muito mais do que eles estão recebendo. Doutor, tem alguma estratégia pensada para furar essa bolha aí? Porque nós sabemos que a política é uma bolha. O senhor já mostrou que é capaz, diga-se OAB, eu sei que a OAB, antes do doutor entrar, era uma bolha, eu participei disso, estudante de direito, enfim. Legal. Mas já tem uma estratégia para como é que eu vou furar essa bolha? Porque tem muita gente com muito interesse, independente do candidato que vai estar lá. E a proposta do doutor de unir essas partes é meio que furar uma bolha, porque tem duas bolhas aí. As pessoas estão, cada uma voltado para o que entende que é bacana para elas, ou enfim. Você tem absoluta razão. A gente hoje, no país, e aqui o Distrito Federal não é diferente, a gente tem aquela pseudo-bolha da direita e a bolha da esquerda.
E eu estou exatamente no meio, porque eu não quero ficar preso a nenhuma ideologia. Sabe por quê, Gilson? Porque tem gente da esquerda que pensa o Distrito Federal e tem boas soluções para o Distrito Federal. Tem gente da direita que também ama essa terra, pensa no bem das pessoas e tem excelentes soluções para os nossos problemas. E por que eu vou estar preso num lado sem poder aproveitar as boas ideias que tem do outro lado? A gente precisa acabar com isso, a gente precisa pegar as boas ideias e executá-las. A gente não pode mais perder tempo com isso. Os maiores prejudicados somos nós mesmos. É a população. A população não suporta mais essa briga. A gente quer solução. E é isso que a gente está pretendendo. E como é que fura essa bolha? Fura assim, Gilson. Olhando no olho da sociedade, mostrando os efetivos propósitos que nos animam a entrar nessa corrida. Quando eu juntei minha família para falar dessa jornada que eu ia iniciar, eu falei para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, junto com a minha esposa, um de 23, um de 16 e uma de 9 à época. E eu falei para eles, o desafio do papai é entrar num chiqueiro, mas não se enlamear. E não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, outros já teriam feito. Mas eu acho que eu tenho um grupo tão bacana que tem sido levantado por Deus para me apoiar nessa jornada. E eu acho que eu tenho orado tanto para Deus manter meu coração intacto, que eu tenho uma certeza de que isso é possível. Eu tenho certeza de que dá para a gente fazer mais e melhor sem se enlamear com essa política que é praticada. Aliás, a gente já vai começar nesse momento, nessa pré-candidatura, a mostrar que a gente pode fazer uma política diferente da que é feita. Essa política que despeja dinheiro para a população, mas que depois cobra o preço da obra inacabada, da falta de hospital, da segurança deficiente, né? Das invasões, da falta de combate às invasões. A campanha cara, a campanha que sai dando cesta básica e comprando votos, ela cobra o preço nos 4 anos seguintes. A população tem que estar atenta a isso. A gente sabe que a fome não pode esperar. Aceita a cesta básica, aceita o dinheiro que eles estão te dando para fazer campanha, mas na hora de votar, vote em quem tem o verdadeiro propósito de resolver o problema da sua vida. Não aqueles que nos 4 anos seguintes vão se beneficiar do dinheiro público e entregar serviços públicos paupérrimos para vocês. Até porque o voto é secreto, né? O voto é secreto, é só você e a urna. Ali você não deve nada a ninguém. Essa foi a grande vantagem que a gente teve com a urna eletrônica. Ali, você está naquela cabine ali, isolado, você pode votar em quem você quiser, não tem ninguém te fiscalizando e ninguém vai saber em quem você votou. Mas, Kiko, voltando aí a condomínio, que recentemente, agora em fevereiro, foi sancionado pelo governador o novo PEDOT. O último era de 2009, né? Se prevê sempre a cada 10 anos, mas a informação é que a pandemia atrapalhou essa revisão do PEDOT em 10 anos e aconteceu aí com 16, praticamente 17 anos. Quase 17 anos. Mas o PEDOT abriu um leque de regularização, que a gente não sabe até que ponto ou até em que rapidez que será cumprido, né? Tem alguns procedimentos burocráticos para resolver isso. Só que a expansão do Distrito Federal com invasões também não para, né? Então, esse PEDOT de agora, certamente, daqui 2 anos, ele já está vai estar obsoleto. Bem obsoleto, né? É. Na realidade, o PEDOT que foi aprovado agora já deixou uma série de áreas de fora. Ponte Alta mesmo, parte de Ponte Alta que tem uma densidade populacional bem relevante, não foi contemplada. É verdade. Mas você está começando, já deu tempo de analisar, de pensar o que vai fazer nessa situação de regularização, de frear isso ou de regularizar isso? Então, vamos voltar a falar aquilo que a gente já comentou um pouquinho antes. A primeira coisa é frear a ocupação irregular. Essa precisa
é caso de polícia e precisa ser feito imediatamente. É caso de polícia. A gente tem que instrumentalizar a Delegacia de Meio Ambiente para frear a ocupação irregular. Segundo, a gente tem que ter a coragem e a competência para começar a regularizar os condomínios e as invasões que já foram feitas, né? E para isso a gente precisa centralizar numa Secretaria de Regularização Fundiária todos os órgãos que opinam, né, nessa regularização, CAESB, SEB, Bombeiro, IBRAM, a parte da própria SEDU, mas ali a gente tem que dar prazo e a gente tem que colocar as pessoas certas, porque o que está acontecendo hoje? O servidor público A avalia o processo, faz lá umas exigências, aí vai para o particular. Quando o particular cumpre aquelas exigências, o processo vai para um outro servidor, que aí bate o olho e fala assim, não, está faltando outras coisas aqui. Aí pede mais. Não tem um procedimento claro, né? Não tem um procedimento claro, não tem um procedimento linear. Cada hora bate num canto e cada hora um pede uma coisa e isso fica uma burocracia interminável. A gente tem que sentar essa turma numa sala. A CAP, ela de uma certa forma, feita pelo governo Hollenberg, ela já foi um avanço nessa, vamos dizer assim, profissionalização dessas aprovações. Mas a gente precisa dar um passo adiante. A gente precisa ter um compromisso maior com a sociedade de dar mais rapidez para isso. Principalmente para aquele empresário que é sério, que quer trabalhar dentro da legalidade, para que ele tenha produto para ofertar para a população. Que aí a população entre comprar um lote num lugar que ele não tem lá tanta segurança e um lote que ele já sabe que vai sair de lá escriturado, ele às vezes prefere pagar um pouquinho mais, mas sair com o lote escriturado, regularizado, já com a infraestrutura feita pelo particular. Então a gente precisa também dar rapidez para que aquele empresário sério trabalhe, ganhe dinheiro e forneça à população localidades para ela edificar sua moradia. E outro dia, Gilson, isso é interessante de falar. Eu fui chamado por um amigo meu, que é um cara muito bacana, colega nosso, advogado, para tomar um café na casa dele para conversar sobre essa jornada que eu entrei. E eu achei que eu fosse conversar com ele, enfim, como dois colegas, amigos, mas na verdade ele estava representando várias entidades da construção civil aqui de Brasília, entidades sérias, compostas por pessoas sérias, e eu não estava preparado para aquilo, né? Mas ele começou uma verdadeira sabatina para mim e dizendo que os empresários não me conheciam direito, claro, não sou político, né? Mas queriam saber quais eram os meus planos para a construção civil. Aí eu falei para ele, olha, eu vou tentar abreviar aqui e facilitar a sua vida. Avisa para os seus amigos, para os seus clientes, que nunca o Distrito Federal viu tanto dinheiro para obra pública como ele vai ver no meu governo. Por uma razão muito simples, porque eu vou fechar todos os ralos da corrupção. E aí vai sobrar dinheiro para fazer as obras que o povo tanto precisa, para fazer toda a infraestrutura da 26 de setembro, para construir os hospitais que a gente precisa, para construir as creches que a gente precisa, para construir as áreas de lazer que a população anseia, para construir as pontes para melhorar a mobilidade, para construir as saídas, as soluções de mobilidade da saída sul, norte, leste e oeste, porque a gente está com problema para todos os vetores aqui do Distrito Federal. Mas por essa razão a gente vai fechar os ralos da corrupção. Agora, eu fiz um alerta para ele. Vai ter vida longa aqui no Distrito Federal aquele empresário sério que quer trabalhar com seriedade, com excelência e entregar no prazo combinado uma obra correta, uma obra com materiais próprios, com qualidade, com durabilidade.
Não vem entregar uma obra que no ano seguinte o Distrito Federal vai ter que licitar de novo para refazer aquela obra, porque esse a gente vai atrás e vai recuperar todo o dinheiro que foi mal gasto. Agora, o profissional sério, o empresário sério, vai ganhar muito dinheiro aqui no DF, porque vai ter muita obra para fazer. Vai ter obra para os grandes construtores, mas principalmente para os micros e pequenos construtores. A gente vai ter uma política de obras, principalmente ligada a essa área de regularização fundiária, de obras de moradia da população de baixa renda, que vai gerar toda essa engrenagem de mão de obra, de lojas de material de construção, de lojas de acabamento, que vai fazer um ciclo virtuoso no Distrito Federal e todos vão ser beneficiados com isso. Kiko, nessa andança sua aí, que como eu disse, eu te acompanho aí na rede social, vejo que você já foi em feira, O que você viu? É a saúde o grande problema do DF? O que você viu assim que você fala, pô, eu vi na população, eu entendo que a população tem uma carência maior disso. Até porque a saúde, eu acompanho agora menos, mas eu acompanhava muito a mídia batia muito na saúde, e incrivelmente isso diminuiu bastante. Né? Você via cada jornal, e assim, aí a gente fica, a saúde melhorou? Ou a mídia deixou de falar? É a saúde o grande problema do DF? É moradia o grande problema do DF? O DF está cheio de problemas e o desafio aí se torna maior enquanto governador para resolvê-los. O desafio é gigante, Gilson. Mas o maior problema que eu vejo, eu tenho rodado os 4 cantos do Distrito Federal, é a questão da saúde. A saúde realmente, porque a saúde também não espera. Assim como a fome, a saúde também não espera. Quando você está com um filho doente, quando você está com um pai ou uma mãe doente, você precisa do atendimento já. E o que está acontecendo é que a população não tem esse atendimento. Ao contrário, ela vai para uma UBS, ela vai para uma UPA, ela vai para o hospital, ela não tem o atendimento, ela se desespera porque está vendo o seu parente, o seu filho, o seu pai, sua mãe, sua esposa sofrendo, morrendo no chão dos hospitais ou das UPAs. E sabe o que acontece quando ela vai protestar e exigir o seu justo direito de ter um atendimento digno? Aí eles chamam a polícia e a polícia chega rápido. Aí aqueles agentes de segurança que ficam nas unidades hospitalares se agigantam e dão voz de prisão. Aliás, você chega em qualquer unidade de saúde, já tem um cartaz na porta com ameaças à população. Olha, se você ofender servidor público, tem pena X, tem pena Y. Que isso? Ninguém vai para uma unidade hospitalar porque quer, ninguém está ali a passeio, não. Está ali porque precisa. E eu vou te dizer mais, esse governo é tão incompetente que ele construiu um plano de saúde para os servidores públicos. É como se ele próprio dissesse, falou, meu funcionário, olha só, como eu não consigo entregar uma saúde de qualidade, uma saúde pública de qualidade, eu vou contratar um plano de saúde para vocês irem na rede particular, beleza? Porque vocês são meus funcionários, vocês merecem algo melhor. É o primeiro atestado de incompetência. Mas o governo é tão incompetente que em poucos anos, Gilson, eles conseguiram quebrar o INAS. O INAS foi constituído há poucos anos. Já deve mais de 350 milhões para as clínicas e hospitais aqui do Distrito Federal. Agora, os servidores públicos estão sendo expulsos dos hospitais porque o INAS não paga. Olha, a minha esposa frequenta um salão e a moça estava desesperada falando com ela que a irmã está sendo expulsa, está tendo alta da UTI, não porque melhorou, mas é porque o INAS não paga o hospital e o hospital não tem mais condição de suportá-la lá. Aliás, ela e vários outros. Do ano passado para cá, Gilson, já foram descredenciados mais de 400 clínicas e hospitais aqui no Distrito Federal por falta de pagamento. Eles conseguiram não só quebrar o BRB, como eles quebraram o INAS também. Aí você pensa que acabou por aí? Não, não. Eles conseguiram quebrar o Instituto de Previdência dos servidores, que também é recente, tem 6, 7 anos. A presidente do IPREV já foi no jornal e já disse que precisa de um aporte de 1 bilhão e 600 milhões de reais
senão o IPREV não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias dos servidores públicos. Esse governo é muito incompetente, ele não sabe trabalhar, e quando se mete a trabalhar, faz bobagem. A gente precisa mudar isso urgente, a gente precisa mudar toda essa classe política que trouxe o DF até aqui. O DF merece muito mais do que está recebendo. A nossa população é muito trabalhadora. Ela não merece o serviço público que ela está recebendo. Dois comentários que você falou. Eu tenho um colega que foi acompanhar uma amiga no Hospital de Taguatinga, inclusive. Os dois casos foram em Taguatinga. E a amiga realmente sangrando muito. E ele foi falar com a enfermeira. Não, agora estou ocupado. Ele, cara, mas ela está... Chamou a polícia. E ele foi detido. Algemado, inclusive. Um cidadão de bem que nunca foi algemado. Gilson, infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, ao invés de dar o atendimento que a população precisa, eles estão tratando como se a gente fosse criminoso. Mas a gente está exigindo aquilo que é de direito. A gente paga imposto é para isso. E olha outra coisa interessante. A Micaela, que você conheceu aqui, esses dias eu tive um problema com um rapaz aí que mexendo com vidro e teve um corte, a gente correu ele para o hospital. Aí, como ele estava mexendo com um negócio plástico, ele estava com estilete no bolso. Para ser atendido, ele tirou o estilete e entregou para a Micaela. A Micaela estava indo para o carro colocar o estilete. 5 seguranças fecharam ela, dizendo que ela estava com arma branca. Que loucura! A gente vive isso. E é porque não conhece a Micaela, né? Porque se visse o sorriso e a simpatia que ela tem, jamais acusaria disso. Você né? imagina, ela me ligou, inclusive, chorando, chocada, né? Porque ela, enfim. Que absurdo. Mas isso acontece. Triste. Mas voltando ao BRB, dão um rombo desse e colocam terras públicas como garantia. Olha, tem um ditado popular que diz, além da queda, coice, né? Quer dizer, eles criam um rombo gigantesco no BRB. Eles conseguiram quebrar um banco. Olha, eu tenho dito que para a pessoa conseguir quebrar um banco tem que fazer muita força. Mas o governador, a vice-governadora e toda essa classe política que está aí conseguiram quebrar um banco. E aí, para consertar o rombo que eles deram, eles pegam o nosso patrimônio para tentar recuperar o BRB. O seu patrimônio, o patrimônio do povo do Distrito Federal, um patrimônio que deveria estar sendo usado para construir o Hospital de São Sebastião, para construir o Hospital do Câncer, para construir as inúmeras creches que a gente precisa, para melhorar a mobilidade urbana, para construir as pontes lá do Paranoá e Itapuã. Mas não, eles pegam esse patrimônio para tentar tapar o rombo que eles próprios criaram. E aí colocam dentro desse patrimônio prédios que estão sendo contestados na justiça, prédios que não foram sequer, áreas que não foram sequer desafetadas para poder servir como aumento de patrimônio do BRB, áreas ambientais, áreas de reserva ambiental. Eles estão entregando lá como se aquilo ali fossem áreas próprias para construção. Não são. Eles estão fazendo um crime com a Serrinha. Graças a Deus, ô Gilson, graças a Deus, o Poder Judiciário local deu um basta nisso. E não foi porque o Ministério Público ou o Tribunal de Contas cuidaram da população do Distrito Federal, não. Foi a classe política, a oposição que teve que ir lá e pedir uma posição do judiciário local. E o judiciário deu uma resposta contundente. Eu li a decisão, a gente ficou orgulhoso, porque a gente sabe que a gente ainda tem juízes comprometidos com o direito e comprometidos com a nossa sociedade. Porque se dependesse desse GDF, não só teria dado um dinheiro gigantesco de graça para um banqueiro falido, como ainda teria dilapidado o patrimônio público para tapar esse rombo. Agora, doutor, vou te apertar um pouquinho. Pode apertar. Vamos embora. Todo político que entra aí tem esse discurso, inclusive o atual governador. Quando ele estava em época de eleição, eu vou corrigir a saúde, eu vou melhorar a saúde, eu vou construir hospitais, eu vou construir UPAs, e de fato ele construiu UPAs e de fato ele fez isso. Mas não adianta ter uma estrutura se não tiver pessoas ou se não tiver equipamentos que possam atender a população.
O que faz do Kiko diferente? De todos esses que antecederam aí ou que vêm com esse discurso, que normalmente é para enaltecer o ouvido do eleitor, mas por que o Kiko é diferente? Por que o Kiko realmente vai fazer? Pelo que me move, sabe, Gilson? Eu não sou político. Eu, graças a Deus, eu não dependo da política. Eu sou advogado há 32 anos. Eu tive muitas bênçãos de Deus para ter sucesso profissional. Eu tenho uma vida muito tranquila, eu tenho uma vida estável, eu tenho uma reserva financeira que permite que eu e minha esposa vivamos muito e tenhamos muita tranquilidade na velhice. Eu falo para mim e para ela, porque os meus filhos, a gente está dando o que a gente pode dar de melhor, que é a educação. E aí cada um deles vai construir seguir a sua sua história, vida, né? construir sua vida. A reserva que eu tenho, efetivamente, é para mim e para minha esposa. A gente quer viver muito, a gente quer curtir muito a vida ainda, quer passear, a gente adora passear. Enquanto os meninos forem pequenos, eles vão conosco, depois também eles vão com as famílias deles. Mas eu não preciso de posição política, eu não preciso de poder e eu não estou atrás de dinheiro. Aliás, dinheiro é solução para muita coisa, mas eu só tenho um Deus. Eu só tenho um Deus. Eu não tenho mais de um Deus. Então, o que me diferencia desses que já passaram é o que me move, é o meu propósito, é o Deus que eu sirvo. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. A gente vai conquistar esse objetivo. E nos próximos 4 anos, o Distrito Federal vai viver um período de muita pujança econômica, de muita justiça social, de muito desenvolvimento para a nossa população. E a gente vai reconstruir aquela capital da esperança tão sonhada por Juscelino Kubitschek. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar o Distrito Federal para que a gente tenha um período de justiça aqui no Distrito Federal. Doutor, dentro dessa questão de sonhar aí, óbvio que ser governador é um passo. Um mineiro veio para o DF, quer ajudar o DF. Tem sonhos de ajudar o Brasil? Estou falando em presidência da República. Bom, todo mundo fala que presidência da República é destino, né? É uma série de circunstâncias. Eu penso muito no Brasil, eu amo meu país, eu amo Minas Gerais, que é a minha origem. Fiquei muito preocupado com o que aconteceu agora em Juiz de Fora. Juiz de Fora, todos viram pelos jornais, teve o maior volume de chuvas da história. Tivemos mais de 60 mortos na nossa cidade. Foi triste o que viveu, mas a sociedade está se organizando, o poder público municipal, o estadual e o federal estão ajudando, estão reconstruindo a cidade, né? Eu amo Minas Gerais, tenho o maior orgulho dessa minha origem, mas hoje o meu objetivo é um só, é devolver para o Distrito Federal o muito que ele me deu. O Distrito Federal me deu uma educação de qualidade, educação pública, sabe, Gilson? Eu estudei escola pública, eu frequentei a saúde pública. Depois ela começou a cair e meu pai, graças a Deus, teve a oportunidade de me dar um plano de saúde e eu consegui também ter um atendimento melhor. Mas eu já me operei em hospital público e era da maior qualidade. Eu tinha lazer na minha quadra, sabe? Eu não precisava de nada além do que o poder público já disponibilizava, com uma quadra de esporte, com um gramado para eu bater bola, enfim, com os meus amigos. A gente jogava futebol até ficar de noite, ninguém via mais nada, ficava batendo nas árvores lá, que a gente jogava no meio das árvores. Mas, enfim, tudo isso o Distrito Federal me deu a minha oportunidade de fazer uma faculdade aqui, me deu minha profissão, me deu minha esposa, me deu meus filhos. Eu tenho que devolver para o Distrito Federal e eu conclamo todos aqueles que já se beneficiaram dessa terra a entregarem um pouquinho de si para melhorar as condições aqui do Distrito Federal. A gente pode e deve ter aqui um lugar diferente de todo o resto do Brasil. A gente pode e vai viver um tempo de muita prosperidade aqui no Distrito Federal. Isso é muito bom. Torcer a gente já sabe que não sabe, e jogar, sabe? Eu torço, escolhi muito bem, graças ao meu saudoso pai. Lá em casa somos 9 rubro-negros, 9 filhos, nenhum se degenerou.
Jogar mais ou menos, sabe, Gilson? Eu não vou dizer que eu sou lá um craque, não. Mas jogava bem quando criança, joguei muito no gol, depois eu fui um bom lateral direito e tenho algumas marcas interessantes. Eu, por exemplo, fui o primeiro campeão, o meu time foi o primeiro campeão do clube da OAB, lá nos idos de 1996. Ainda não tinha nós, né, Bruno? Defendendo as cores e a camisa do Botafogo Futebol de Regatas. Era campeonato. Um flamenguista com a camisa do Botafogo. Um flamenguista com a camisa do Botafogo, mas joguei, gosto muito de jogar futebol. Parei. Hoje já não jogo mais, a barriga já não permite mais. Os filhos também exigiam um pouco mais de atenção, enfim, já não dava mais para ficar batendo uma bolinha, não. Mas adoro futebol, assisto tudo. Esse ano de Copa, vai ser um ano espetacular. E o Mengão dando muita alegria, aí a gente fica mais feliz ainda, né, Gilson? O Flamengo realmente está numa fase próspera. Tá, e já há alguns anos, né? Já há alguns anos. Graças a Deus. Mas, Kiko, é isso. Tem alguma coisa que a gente não abordou, que você gostaria de falar para o seu público? Gilson, olha, primeiro eu quero te agradecer demais por essa oportunidade de estar aqui no 3F Cast, me dirigindo ao seu público, tratando dessas questões que são cruciais para a gente melhorar as condições de vida na nossa sociedade. Quero parabenizar você, não só pela condução, mas principalmente pelo seu trabalho. Muito o obrigado. Seu trabalho na 3F, administradora de condomínios, o seu trabalho como advogado e principalmente também o seu trabalho e a sua dedicação à Ordem dos Advogados do Brasil. Essa que, para mim, é a entidade mais importante da sociedade civil organizada. Porque o trabalho que você faz lá, ele se reflete para todo o Distrito Federal. Então, agradeço também a sua dedicação à OAB e aceitei esse convite e vou aceitar quantos convites você me fizer. Seja agora, seja ano que vem, se Deus quiser, numa outra condição e não só como advogado. Já está convidado quando se tornar governador. Tá certo, já está aceito. Já está aceito. Muito obrigado, viu, Gilson? Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado. É mais um episódio do 3F Cash. Realmente muito obrigado ao Dr. Francisco Caputo, mas que na realidade é o Kiko. E espero que, se for o melhor para o DF, que se torne nosso governador em breve. Amém. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até breve.